um pouquinho. Você tem que escolher campo pra jogar? O gramado sintético aqui no Brasil é a preguiça dos clubes. É a preguiça dos clubes. Essa é a grande verdade. Normalmente são atletas que deveriam já ter parado de jogar futebol, não é? Ao invés de ficar reclamando do gramado. A CBF finalmente vai ceder à pressão dos jogadores? Neymar e outras estrelas do futebol brasileiro não aguentam mais jogar em gramado sintético. Mas será que isso vai realmente mudar? E por que essa polêmica estourou agora? Fica até o final porque tem revelações bombásticas sobre essa treta. Se os gramados europeus são tão bons, ótimo. Fiquem lá, não venham pra cá. Jogar porque é sintético. Contra o Palmeiras, eu não vou jogar porque é sintético. Aí eu jogo no raiz, a grama queimada e não joga. O que mudou, Veloso? Aí o que acontece, que o Zubeldia que poupou os caras lá porque tava na grama sintética e o Lucas e o Oscar acho que não quiseram jogar, né? Porque não joga no sintético. Se o São Paulo perde pro Palmeiras, cai o Zubeldia, né? Porque o jogador escolhe onde quer, não quer. O jogador que tem todo o staff. O Neymar não vou jogar no Allianz Parque porque é sintético. 3 milhões de renda. O jogador escolheu onde vai jogar. Não, lá no sintético eu não jogo. No queimadinho ali eu jogo. Ah, não vou jogar também. Queimadinho eu jogo. Goleiro, não posso jogar aqui porque não tem grama. Vocês estão de sacanagem, Você quer irmão. comparar o Morumbi com o Allianz Parque de gramado? O queimadinho lá. Não. O Morumbi é muito melhor pra jogar. O campo lá Desculpa, é bom, pelo amor de Deus. Só que não os quero caras estão comparar. Mas espera um pouquinho. Agora. Você tem que escolher campo pra jogar? Não tem Jogador que de futebol, você escolheu na sua carreira? Claro que não. Então por que você está defendendo isso? Não tô defendendo. Você está defendendo sim. Não tô defendendo. Eu tô vendo o Veloso querendo fazer comparação comparação não, que o cara tá escolhendo não quer jogar. Isso é o Veloso tá certo. O cara tá escolhendo não quer jogar. O Neymar. Nisso tá certo. O Lucas. Olha, eu não vou jogar. Ou não foi, o Paulo do Vale, você que estava lá? Foi. O que você pensa sobre isso? Você que é repórter, tá com uma meia azul incrivelmente maravilhosa. Eu não sei porque que você botou essa porra, mas... Sinceramente, isso é droga, né? O cara tá drogado, o cara vai colocando as coisas que tá vendo, aí vai. Quem corre só lá. O cara bota uma meia azul. A pessoa que botou a meia azul, eu não entendo. Não, sinceramente, eu não sei. Mas você deve saber o que tá acontecendo no São Paulo. Você é o setorista e pai do Santiago. Bom, o Lucas e o Oscar pediram para não jogar no domingo contra a equipe do Palmeiras. Por quê? Né? E aí veio à tona todo o movimento encabeçado pelo Neymar contra o gramado sintético. E ontem o Lucas foi até a zona mista como representante desse movimento e reiterou, né, que é uma questão de jogo, não é uma questão científica de lesão. Então ele falou ao contrário do que o Zubeldia falou. Pra alguém tá mentindo, alguém tem que combinar. O que o Zubeldia falou, vocês que estão aqui, vocês lembram ou não? Quer que eu lembre vocês? Olha, não vou colocar o Lucas e nem o nosso craque maravilhoso Oscar, é porque pode ter uma lesão. Ele falou isso, pô. Não falou ou não falou? É verdade. E o que o Lucas falou na entrevista? Que não tem nada a ver. Tem a entrevista aí, pra não dizer que nós somos mentirosos, pra nós somos vagabundo. Não, eu quero o que o Lucas falou, não falou sobre isso. Bota ele falando aí, o Pelé. É um assunto que eu já bati nessa tecla ano passado, dei algumas entrevistas falando do meu posicionamento, né? E depois da chegada do Thiago Silva e agora do Neymar, que eles também se posicionaram contra, né, o gramado sintético, eu conversei com eles, a gente resolveu criar esse movimento, entramos em contato com jogadores de outras equipes, espalhamos, né, nas nossas equipes e muita gente aderiu. Para deixar bem claro aqui, o nosso posicionamento não é um ataque contra nenhum time que usa o gramado sintético, né, contra nenhuma instituição e também contra nenhuma empresa que usa o gramado que produz, né, a grama sintética. A nossa reclamação é totalmente técnica. Eu vi gente também falando sobre risco de lesão, em nenhum momento a gente falou sobre isso. O nosso ponto é totalmente técnico, porque é outro esporte, né? Existe o futsal, que eu sou apaixonado por futsal, existe futebol de areia, que é muito legal, existe futsal, que é muito legal, e existe futebol de campo, que é o futebol que a gente pratica. E são esportes completamente diferentes. A jogabilidade é totalmente diferente, a dinâmica de jogo é totalmente diferente, né? Então o nosso ponto é totalmente técnico. Jogar num gramado sintético, jogar num gramado natural é totalmente diferente. Eu vi também gente falando que a gente não criticou o gramado natural ruim, que tem bastante também no Brasil. O nosso ponto é esse, a gente precisa ter gramado natural de qualidade. E para resolver esse problema não é com gramado sintético, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Nas maiores ligas aí você vê que não se usa gramado sintético, então assim, aqui no Brasil a gente não pode permitir isso. Então essa é a nossa briga, esse foi o nosso movimento, um ponto totalmente técnico, que muda totalmente a qualidade do jogo. Esse é o nosso ponto. Isso não é de hoje, os jogadores estão pé da vida com os gramados sintéticos e Neymar deixou bem claro que isso prejudica o futebol brasileiro.
Mas o que a CBF está fazendo? Até agora, nada. Será que só vão agir quando o craque se lesionar gravemente? Os clubes conseguiram votar algo que efetivamente vai mudar o regulamento esse ano ou está pensando mais naquelas discussões macro que a gente comentou? Olha, a gente está pensando em discussões macro. Foi uma reunião extremamente tranquila. Foi explicado como será, não é, como todo ano, o campeonato, e não houve nenhuma votação, nenhuma grande alteração. Não foi falado sobre o gramado sintético? Foi falado sobre o gramado sintético, o Dr. Pagura fez uma bela apresentação no estudo que a CBF fez sobre a diferença de um gramado para outro, e concluindo, não existe nenhuma comprovação de que o gramado sintético causa qualquer dano para o atleta, então, mas não houve votação, isso que eu digo para vocês, não houve votação se fica ou sai o gramado sintético. Houve um compromisso do Conselho Nacional de Clubes aprofundar nesse assunto e chegarmos a uma conclusão onde todos os clubes sejam atendidos, porque, gente, o problema é o seguinte, não é possível você comparar gramados europeus, né, com a situação brasileira. É muito melhor você ter um gramado sintético de primeira linha do que jogar em gramados naturais esburacados. Isso é uma coisa óbvia, não é? Então a gente tem que discutir, sim, a qualidade dos gramados no Brasil. Não se o sintético é melhor do que o natural, e sim a qualidade dos gramados. E normalmente os atletas que reclamam são atletas mais velhos, que eu até compreendo que eles querem prolongar ainda mais, né, a vida profissional deles, então o que eles acham que isso pode encurtar a vida útil deles como atleta, mas normalmente são atletas que deveriam já ter parado de jogar futebol, não é? Ao invés de ficar reclamando do gramado. Levando em conta que no Brasil a realidade é outra. Se os gramados europeus são tão bons, ótimo, fiquem lá, não venham para cá. Você se refere a pauta de jogadores que se manifestaram, como tiveram a... Sim, eu me refiro aos jogadores que fizeram aquele manifesto, tá? Sem comprovação científica absolutamente nenhuma de que gramado sintético é prejudicial à vida do atleta. Sim. Estamos falando mais de aspectos técnicos, né? Pelo menos foi a explicação do Lucas depois da entrevista, né? Que não era bem, eles não estavam falando de questões de lesões, né? Mas como interferia no andamento do jogo. Não, mas eu não sei, mas eu não entendi onde ele quis chegar, entendeu? Quais são os aspectos técnicos. Muda o jogo? Não muda o jogo. Não muda o jogo. Não tem nenhum entendimento dele, mas eu não entendo assim. O futebol é um só, tanto no gramado sintético quanto no gramado natural. Por questão de preferência, eu não posso também administrar um clube com um atleta querendo uma coisa, atleta querendo outra. O que eu acho que deveria ter uma união dos atletas, cobrando dos clubes pagamento de salário em dia, cobrando aos clubes melhores instalações nos estádios, melhores gramados, sim, naturais, porque o sintético, ele todo ano a FIFA vem aqui e faz uma inspeção desses gramados sintéticos. A FIFA faz inspeção nos gramados Brasil afora? Eu não sei. Renata, vamos lá. O Júnior Santos machucou no Atlético treinando, e aí gramado natural. O Caio Maia se machucou jogando lá em Holanda, gramado natural. Não existe, pelo menos eu já busquei aqui, um estudo que comprove que no gramado sintético há mais contusões e tal. Tem estudo que diz que sim, tem estudo que diz que não, mas ainda, pelo menos eu não encontrei nenhum estudo complementar de que é ou não ruim. Agora, os jogadores preferirem, eu entendo, não sou jogador, mas entendo, e todos dizem que preferem. Aí você olha para o gramado do Beira-Rio, que é um espetáculo. Pega sol, arquibancada bem aberta, sol quase que o dia todo no gramado espetacular. No gramado da Arena Corinthians, o Ulisses já explicou aí, mas tem gramado natural ali. Pega sol e etc e tal, gramado ótimo. Morumbi, mesma coisa. E tem outros estádios pelo Brasil. Só que tem outros, principalmente os estádios construídos para a Copa do Mundo, que tiveram problemas seríssimos. Seríssimos. Maracanã teve problema sério. Antes de trocar gramado
Por exemplo, o Maracanã teve problema, o Mineirão teve um período de muitos problemas com gramado natural, e são estádios que também recebem sol. Agora, a Arena do Atlético houve um problema no projeto, muito fechado, pouco sol, aqui também vai ser sintético, e aliás já está sendo instalado. Então os mesmos jogadores que estão reclamando vão jogar no sintético na Arena MRV. E agora eu te pergunto, você acha que a CBF vai finalmente proibir os gramados sintéticos? Ou tudo isso vai acabar em mais uma promessa vazia? Comenta aqui embaixo o que você acha, se inscreve no canal porque eu tô acompanhando essa treta de perto e trago tudo para você em primeira mão.